ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam bem-vindos ao canal novamente, aonde no vídeo passado eu falei sobre as descendências de Cã, né, parte de Jafé e Sem, aonde eu disse também sobre a Torre de Babel, a confusão das línguas que houve, a idolatria, né, naquele momento que houve também. Então, eu trouxe isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Bom, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqueles que ainda nunca viram um vídeo meu, seja bem-vindo. Se tu está aqui hoje, agora, neste momento, não é por acaso, é por uma obra divina, assim eu creio, eu tenho fé que Deus vem falar agora comigo e contigo nesta hora, a partir da leitura desta palavra, que se encontra em Gênesis 12, capítulo 1 adiante. Pedirei aos senhores, às senhoras aí, quem puder, que pegue a sua Bíblia, que acompanhe comigo esse momento de leitura, aonde eu vou ler aqui o versículo e se eu entender, se o Senhor tocar no meu coração que é necessário eu falar sobre este versículo, eu vou falar um pequeno comentário e vou dando sequência até o final, ok? Gênesis capítulo 12, versículo 1, que é onde tem o chamado de Abrão, né? É muito interessante, vamos lá. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Meus queridos, só neste momento é importante ressaltar que dá-se a entender que Abraão estava numa zona de conforto, numa zona de comodismo. Eu acho que a palavra correta seria zona de conforto. Então, quando Deus fala, Abraão, olha aqui, eu fico até emocionado e arrepiado, porque assim um dia Deus falou com a minha vida. Deus falou o seguinte, Abraão, sai-te da tua terra, porque eu tenho uma promessa para ti, porque de ti sairá virtude. Então, Abraão, chegou o momento. Então, Carol, então, Rafael, então, Ana, Andressa, Joaquim, José, o que Deus quer falar para ti nesta hora? E para todos vocês que estão assistindo, o que Deus está querendo trazer aqui, Lucas, é o seguinte, sai-te da tua zona de conforto, meu irmão, minha irmã. Sai, porque o que Deus quer te mostrar é algo vitorioso, é algo grandioso, que foge do entendimento humano, foge da nossa capacidade. Então sai-te da tua parentela, sai de tudo aquilo que é o normal e viva algo sobrenatural com Cristo, com Deus. Versículo 2, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Glória a Jesus. Glória a Jesus, Ele quer fazer de ti uma bênção, varô. Ele quer fazer de ti uma bênção, irmã. Não é o Alan que está falando, não, é Deus, é o Criador, é o Nazareno, é o Espírito de Jesus Cristo que habitou no Senhor Jesus. Ele está habitando aqui na minha vida nesta hora, para que eu possa te dizer o seguinte, a partir de ti, Deus quer fazer uma grande nação, Deus quer salvar o teu esposo, Deus quer salvar a tua filha, o teu filho que se desviou, Deus quer trazer um renovo, Deus quer trazer a misericórdia dele para a tua vida. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que eu quero trazer para ti é o seguinte, que a partir de ti, Deus vai trazer algo sobrenatural na tua vida. Ele vai te abençoar em tudo, não é em parte. Ele vai suprir as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele vai trazer salvação à tua vida. Foi assim como ele trouxe lá após a genealogia de Adão e Eva, que foi com Noé. Com Noé foi a mesma coisa. O que Deus trouxe para a vida do Noé foi algo de sobrenatural, foi a salvação dele e da sua família. E o que Deus está trazendo também para Abrão, o que Deus fala também para ti e para mim nesta hora é o seguinte, e abençoarei os que te abençoarem. Eu entendi uma coisa o seguinte, eu aprendi isso na vida.
E eu falo com propriedade porque eu vivi isso. Eu tive essa experiência. É o seguinte, que a gente não se constrói sozinho. Nós não nos construímos sozinhos. Nós precisamos de pessoas a nos ajudar. Por isso é importante você ser humilde. Por isso que é importante você ser educado, atencioso. Porque nós somos a luz do mundo. Nós temos que ser semelhante ao que Jesus Cristo foi aqui na Terra. É claro que eu, tu, nós erraremos. No mundo tereis aflições. Após essa leitura, Deus manda te falar o seguinte, leia Isaías 51. Porque eu vou ler, acabar aqui eu vou ler. Isaías 51. Então, reserve um momento da tua vida até o final deste vídeo. Acabou o vídeo, abra Isaías 51. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não quer só te abençoar. É como eu disse, ninguém se constrói sozinho. A partir de ti, o Senhor quer salvar outras vidas. O Senhor quer salvar uma mulher. O Senhor quer salvar um varão. O Senhor quer resgatar aquele que saiu da presença dele. Versículo 4. Assim, após tudo isso, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão de idade de 75 anos, e quando ele saiu de Harã. Então, assim, Abrão tinha saído de Ur dos Caldeus, que é onde no versículo anterior nós pudemos ler que Terã, né, que foi o pai de Abrão, ele parou em Ur dos Caldeus e ali ele ficou. Os arqueólogos, historiadores dizem que Ur dos Caldeus era uma terra que havia muita idolatria, havia muitos falsos deuses. Então, Terá, até o momento, ele deixou de sair da presença, ele saiu da presença do Senhor, ele deixou de servir a Deus e criou seus próprios ídolos. E ele adorou seus próprios ídolos que ali estavam. Então, Ur dos Caldeus era uma região idólatra. E aí depois, Abrão tem um chamado, passa por Harã, e chega um momento que é necessário já sair de Harã. O que eu tenho para ti, a promessa que eu tenho para ti não é Harã. É claro que lá quando Moisés escrevera os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés já sabia que era Canaã. Mas pense comigo, Abrão, até o momento aqui, não está nada escrito. Ou seja, Deus não tinha falado, Abrão, a promessa que eu tenho para ti é Canaã. Ele não tinha falado isso. Bom, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. É como eu disse, Abrão, no momento, ele não sabia que era para Canaã. Ele não sabia que, inicialmente não, mas depois ele soube. Então, até aqui, ele não saberia que Canaã seria a terra prometida que ele ficaria. A terra que Deus preparou para Abrão e seus descendentes. E a sua mulher Sara. Importante também que foi no versículo 4 que ele fala, Abrão era de idade de 75 anos. Chega um momento de nossas vidas que, para Deus, Ele quer algo mais de nós. Para Deus, Ele quer nos usar, Ele quer nos orientar, nos abençoar. Peço até desculpas se o vídeo ficar um pouco longo, mas é que a parte para mim mais importante do livro de Gênesis começou. Está aqui. Não estou desmerecendo ou diminuindo todo o conteúdo de Gênesis, conteúdo bíblico que Moisés escreveu. Mas para mim, o momento de Abraão e seus descendentes foi o momento mais marcante das experiências que eu particularmente tive com Deus. E 75 anos. Quantos anos tu tens agora? 20? 27? 28? Quantos anos? Então, busca ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto o pode achar. Porque depois será tarde, irmão. Bom, dando sequência, Abraão então levou sua mulher, o seu sobrinho, Ló, e os que estavam ali com ele. 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. 7.
E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Um momento importante aqui é, diferente de Nimrod, que o Senhor no início o abençoou com inteligência, com sabedoria, para ser um líder, e Nimrod queria mais. Nimrod ele se corrompeu à ganância do homem. Então aqui, diferente de Nimrod, que eu li anteriormente, no vídeo anterior, Abraão ele não levantou uma torre para buscar a Deus lá de perto. Aonde ele estava, o que Abraão fez? Montou ali um altar e ele se dobrou e orou ao Senhor. Porque Deus tinha falado com ele. Então, Abraão ali edificou um altar ao Senhor que havia lhe aparecido. A palavra diz que Deus apareceu a Abraão. 8. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então a caminhada do servo continua. Nós recebemos uma bênção aqui, nós recebemos uma bênção neste trabalho, nós recebemos uma bênção neste novo imóvel que a gente mora, nós recebemos uma bênção neste novo veículo que nós compramos. O que Deus tem para ti é muito mais do que um trabalho, um carro, uma faculdade, uma casa, um apartamento, uma mansão, quer seja o que for. O que Deus tem para ti é muito mais do que isso. Isso aí é supérfluo. O que Deus tem para ti é uma caminhada longa com Ele. É uma caminhada eterna com Cristo. Abrão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, mulher, ora, bem sei que és muito mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão, ei, esta é minha mulher, e matar-me-ão, e a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, isso é Abrão falando com Sarai ainda. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua casa, e que vinha a minha alma por amor de ti. Eu queria parar por alguns instantes para ressaltar que, para aqueles que não entenderam ainda, que não leram o capítulo anterior, Sarai era meia-irmã de Abrão, o que nos dá a entender que filhos do mesmo pai, porém com mães diferentes. Entendeu? Então aqui, porque Sarai também era filha de Terá. Então o que dá a entender que Terá tinha a sua esposa, e naquela época, no lugar onde ele estava, em outros caldeus, era costume casar com mais de uma mulher. Como em toda a Mesopotâmia era comum, né, os homens terem mais de uma mulher. Isso não era nada normal. Como hoje a gente consegue ver a descendência, o que restou disso, as heranças disso, você consegue enxergar no Oriente Médio. Tem homens lá que têm mais de uma mulher. Mais de uma mulher. Então, ele propôs a Sara o seguinte, Sara, como a gente sabe que no Egito, se o faraó gostar de uma mulher, independente de quem seja marido, ele manda matar o marido e fica com a mulher. E ele assim dá uma indenização à sua família, né? Ao seu irmão ou os pais daquela mulher. Então a preocupação de Abrão era o seguinte, era essa a preocupação, de eles chegarem ao Egito. E como a Bíblia menciona que Sarai, acho que é o próximo versículo que nós vamos ler, o 16, que fala que 16 ou... Não, depois do 16. Porque fala que, se eu não me engano, depois do 16. Não, 14, perdão, 14. Porque fala que era muito formosa. Então Sarai era uma mulher linda, era uma mulher, sim, sabe, uma mulher incondicionalmente linda, linda. Então, a preocupação dele era essa. Então, ele propôs uma meia mentira, né? Ele não mentiu, também não falou a verdade. Se alguém perguntar quem é essa mulher,
Então, com certeza alguém perguntou ali, quando eles adentraram no Egito. E isso chegou nos ouvidos de Faraó. Então, assim, com medo de morrer, Abrão, sendo que Deus lhe tinha dado uma promessa, Deus tinha falado com ele, mas ele não acreditou de certa forma. Então, a preocupação toda foi essa. Aí ele preferiu mentir ou falar uma meia-verdade ou ocultar a verdade, como alguns queiram interpretar nesse caso. Ele não mentiu, também não falou a verdade. E isso o inferno está cheio, né? De pessoas que, eu não menti, também não falou a verdade. Ora, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Antes, 16, que eu não li, né? E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e jumentos e camelos. 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, 18. Então chamou Faraó a Abrão, olha só o que eu falei. Faraó, então, o rei do Egito, o rei de toda a Mesopotâmia, chamou Abrão para um papo. E perguntou: o que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que me disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Então, assim, Faraó, ele dá coisas a Abrão, né, porque ele achou que Sarai era amaldiçoada, porque Sarai era casada e a preocupação do Faraó era o seguinte: eu me colocando na vida de Faraó, eu me colocando na situação do Faraó, no papel do Faraó. Caraca, essa mulher é uma mulher que trouxe praga para o meu Egito. A mulher trouxe pragas para cá. Então a preocupação dele foi essa. Mas não, isso era uma obra de Deus, para que libertasse Sarai e pudesse, assim, Sarai, Abrão, sua comitiva inteira, né? E toda a sua fazenda, como fala, sua fazenda é o quê? Seus gados, né? Seus jumentos, seus bens, e partiram. Então, Faraó presenteou Abrão para poder sair em paz, né? Garantindo a sua segurança, sair em paz, para que essa praga saísse de Faraó, saísse do Egito. Então, assim, o que o versículo 12 nos mostra também é esse erro, o primeiro pecado de Abrão. Na Bíblia, a Bíblia inteira, o que é interessante, meus irmãos, é que a Bíblia inteira, ela mostra o pecado de todos. A Bíblia não esconde a fraqueza de ninguém. Ela mostra a imperfeição, a aflição de qualquer um dos personagens. Daqueles mais exemplares da Bíblia mostra. Isso é para nós colocarmos em prática o seguinte: nós vamos errar. Só que não viva no erro. Não viva omitindo verdade. Seja um verdadeiro cristão. Seja um verdadeiro adorador de Deus, adorador de Cristo. Porém, houve um personagem na Bíblia que não pecou, que foi Jesus Cristo, que veio em forma de homem, nesta carcaça aqui, veio nesta carne e não pecou. Então, eu queria deixar claro esse capítulo 12, que foi um marco na minha vida, porque foi onde eu comecei a entender de fato, a entender de verdade o que era Abraão, o que foi Abraão para nós, considerado o pai da fé, né, o patriarca, porque dali, como Deus havia prometido, sairia nações. Obrigado para você que ficou até aqui comigo. Que Deus abençoe a tua vida, a minha vida. E agora juntos vamos estar no momento de oração, no momento de comunhão, para agradecer a Deus por este período de oração, por este período em que tivemos assistindo aqui mais um vídeo, por este período em que eu pude ler juntamente convosco a palavra do Senhor, que certamente vamos nos enriquecer demais daquilo que é a sua promessa, demais daquilo que é as suas primícias, as suas originalidades, que é isto aqui, ó. A Bíblia Sagrada é tudo para nós, irmãos. Isso aqui é tudo para a nossa vida. Isso aqui não fala, Alan, faz isso, Alan, faz aquilo. Mas isso aqui é poderoso para entendermos o seguinte: que Deus está conosco para onde formos.
Para onde iremos, o Senhor estará conosco. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Nós vamos orar agora, colocar nossa vida diante do Senhor, para que Deus possa cumprir o propósito da vida dele em nós. Senhor, eu te louvo, te agradeço por este momento, por esta oportunidade, por aqueles que aqui estão assistindo, pela minha vida também, que o Senhor tem me dado forças, o Senhor tem me concedido sabedoria e discernimento, apesar das minhas falhas, das minhas dificuldades. Senhor, apesar das lutas que eu venho enfrentado, mas essa prova é para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória de Deus. Por isso eu te louvo pela vida daqueles que aqui estão também, que os Teus anjos possam estar acampados aqui e também para cada um que está assistindo o vídeo neste momento, neste dia, independente se for no dia de hoje, amanhã, daqui a uma semana, um ano. Senhor, abençoa a vida deles neste momento, que eles possam entender o Teu projeto de salvação, que nas nossas vidas há um chamado de salvação, não só para nós, mas também para a nossa esposa, para nossos filhos, nossos pais, irmãos. É isso que o Senhor quer, como foi com Noé, é salvar toda a família. O Senhor é o Deus da família, é o Deus provedor. Por isso eu te louvo, te agradeço pelas nossas vidas, por esta oportunidade, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Shalom.